Amém? Você está feliz, querido? Amém? Tem filho de Deus aqui? Se tem alguém no nosso meio que ainda não é filho de Deus, é hoje. Amém? Amém. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. O apóstolo permanece sendo maluco das ideias, mas eu creio que eu tenho uma mensagem do Senhor para a sua vida. Inclusive, o pastor falou sobre o encontro com Deus. O apóstolo e a pastora e alguns membros da nossa casa não estão aqui hoje, porque eles estão lá em Pernambuco, porque lá aconteceu o encontro com Deus e 29 pessoas passaram pelo encontro com Deus. Amém? Um trabalhão, mas vidas estão sendo alcançadas lá, e eu estou muito feliz por tudo que Deus está fazendo na nossa casa, não só por estar alcançando pessoas geograficamente falando de lugares diferentes, mas eu creio que Deus também está alcançando o nosso coração, enfim, em todas as esferas da nossa vida. Amém? Além disso, não poderia deixar de exercer aqui a minha função de menino dos avisos. No dia 2 de setembro, vai acontecer uma reunião com todos os jovens da igreja. Aqui na nossa casa, o apóstolo e a pastora pediu para que a gente convocasse todos os jovens, mesmo aqueles que não fazem parte da rede de jovens de fato. Então, se você é jovem, e aí você seja sincero consigo mesmo, não estou falando dos tiozinhos, tá? Estou falando de quem é jovem. Amém, varão? Então, se você é jovem, esteja aqui no dia 2 de setembro, que o apóstolo e a pastora que vai ter um tempo com a gente. Eu creio que vai ser muito importante. Amém? Bom, enfim, dias atrás eu estava orando e buscando ao Senhor, já tinha recebido a incumbência de ministrar a palavra hoje. E aí, só que eu não estava orando efetivamente por conta disso, pedindo para Deus uma direção para hoje, de fato, né? Eu estava orando ali no meu tempo com Deus, e durante esse período de oração, eu cheguei em um dado momento que eu perguntei assim: Senhor, será que eu realmente já tive um encontro com o Senhor? E eu não sei se você já fez essa pergunta a si mesmo, estando e participando de todas as coisas de Deus, mas eu me perguntei assim: Deus, será que eu realmente tive um encontro contigo? E aí, pensando nisso, meditando nisso, Deus ministrou no meu coração e eu entendi assim: Breno, sim, você já teve um encontro com Deus. Amém? Amém. Porém, existe um problema. Vocês se acostumam muito fácil, e aqui eu estou falando vocês para compartilhar a bomba, né? Mas na hora eu entendi assim: você se acostuma muito fácil com todos os níveis e com aquilo que você já experimentou da parte de Deus. Eu falei: caramba, isso é uma verdade do Senhor. Então, não sei até onde você caminhou com o Senhor, até que nível você encontrou o Senhor, mas eu tenho uma notícia para te dar: existe mais do Senhor para a minha e para a sua vida. E eu creio que essa é uma noite que Deus quer derramar de maneira profunda, de fato, aquilo. Ele quer nos levar a um nível mais profundo da presença de Deus. Amém? Então, por favor, irmãos, de verdade, do fundo do meu coração, enquanto eu preparava essa mensagem, eu entendi assim que Deus estava me entregando algo tão precioso e que Ele queria fazer algo tão precioso para a nossa casa. E eu creio que essa é uma mensagem para toda a igreja, mas é uma mensagem principalmente para a temporada que a nossa igreja local está vivendo. Deus quer nos levar a um novo nível. Eu queria chamar a sua atenção para a gente de fato mergulhar, e você vai entender porque que eu estou falando de mergulhar nessa mensagem de hoje. Amém? Então, se você puder me acompanhar, abra a sua Bíblia lá em Ezequiel 47. Ezequiel 47. A partir do verso 1, diz assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que... De novo, de que a gente ensaiou. Amém? Porque só a Laís me ajudou aqui. Vamos lá. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía de debaixo do limiar do templo, e corria na direção do leste.
porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros, ou mediu 1000 côvados, e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros, e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros, e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podiam nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: essas águas correm para a região leste, descem do vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores. Desde Engedi até Englaim haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande, mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Irmão, eu sei que a gente começou, mas feche seus olhos. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite e por tudo aquilo que o Senhor está preparando e para aquilo que o Senhor disponibilizou para nós. Nessa noite, Deus, nós queremos pedir e clamar ao Senhor: leve-nos a um novo nível de profundidade da Tua presença. Deus, nós estamos aqui, nós não queremos apenas receber mais informação, nós queremos sair daqui transformados, Deus. Então eu oro em nome de Jesus, para que nessa hora a Tua presença paire neste lugar, que a Tua presença seja palpável e que o Teu Espírito Santo se manifeste de maneira abundante sobre o nosso meio, em nome de Jesus, amém. Amém, querido, obrigado por me acompanhar até aqui. E antes de explicar esse texto em especial, eu quero te dar um plano de fundo daquilo que estava acontecendo no livro de Ezequiel. E confesso para você que eu sou apaixonado pela Bíblia, eu amo as Escrituras, mas tem hora que é difícil de entender. Não é verdade? E aí, quando Deus me deu essa referência de Ezequiel, eu lembrei disso, lembrei daquela musiquinha lá: existem águas que dão nos arteiros, não quero. Enfim, aí, existem águas mais fundas, eu sei, enfim. Nós queremos as águas mais fundas. Mas, voltando, eu estava estudando sobre o livro de Ezequiel, e aí eu falei: meu Deus do céu, como é difícil ler os livros dos profetas. Meu amigo, é muito difícil, é muito símbolo, é muita coisa para entender. Mas quando eu comecei a estudar ali de fato e começar a entender, eu falei: caramba, isso aqui tem algo profundo do Senhor. E o livro de Ezequiel, para você entender, Ezequiel era um dos sacerdotes do Senhor que estava morando em Jerusalém quando aconteceu o primeiro ataque babilônico contra essa cidade, certo? O ataque babilônico, ele aconteceu, a gente não vai entrar muito nesse assunto, mas ele aconteceu como uma consequência da desobediência do povo de Deus para com o próprio Deus. E aí, os babilônicos atacaram Jerusalém. Nesse primeiro ataque, eles pouparam a cidade
porém, eles levaram alguns prisioneiros israelitas. E adivinha quem estava entre esses prisioneiros? Ezequiel. Ezequiel era um dos homens que foi levado junto com esses homens lá para o exílio. E após 5 anos aproximadamente, Ezequiel imaginou que estava muito deprimido, muito triste. Ele estava sentado lá no seu campo de refugiados. E ele começou a receber visões do Senhor sobre o povo israelita. E eram visões sobre o templo, visões sobre o povo, consequências, juízos. Então, quando a gente lê o livro de Ezequiel, a primeira metade do livro, se é assim que a gente pode dividir, ela é concentrada em juízos e profecias da ira, de fato, de Deus contra o povo israelita. Já na segunda metade do livro, mais para o final ali, a gente percebe que Deus deu a paulada no povo, porém, ele começa a trazer mensagens de esperança para o povo israelita. E numa dessas mensagens de esperança, Deus fala que ele restauraria o templo, que havia sido tomado pelos babilônicos. O templo tinha sido destruído. E vale ressaltar que o templo era onde a presença de Deus habitava. Amém? E aí, agora entrando de fato naquilo que a gente leu, nessa primeira porção aí de Ezequiel, do versículo 1 a 12, nós precisamos entender que nessa visão, um homem, ou melhor, um anjo, ele estava conduzindo Ezequiel sobre o templo, sobre aquele templo, e ele mostrava que do templo, dali da entrada do templo até um certo lugar, existiam níveis de águas. E hoje a gente quer falar sobre isso, então se você está anotando, o tema da minha mensagem é profundos. Então, se você está anotando aí, tome nota enquanto eu vou bebendo água aqui, o tema da minha mensagem é profundos. Amém? E eu creio que é isso que Deus quer fazer conosco. Amém? Deus quer nos tornar profundos nele. No último domingo o apóstolo ministrou e ele falou que nós precisamos estar equipados pelo Senhor. E eu creio que como uma continuação dessa mensagem, daquilo que Deus quer falar conosco, Ele também quer que, além de profundos, nós nos tornemos filhos íntimos de Deus. Amém? Então, nessa visão, o homem conduziu lá Ezequiel pelo templo, desde a origem do templo, e essas águas, elas começavam a ter novos níveis, elas se tornavam mais profundas. E será que a gente pode começar a dar nomes aos bois? Eu acho que esse é o ditado, né? A gente pode colocar que a água, ela é o rio do Senhor, é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus. E ela era de origem, ela partia da entrada do templo. É por isso que a gente tira essa conclusão, amém? Porque era lá num lugar onde onde a presença de Deus habitava. Então, essa água, ela representava a vida e o fluir do Espírito Santo de Deus em nós. Vamos entender assim, amém? Então, representa a vida de Deus dentro de nós. E aí, quando a gente começou a ler aqui, a gente viu que existiam águas que davam nos arteiros, depois águas que davam nos joelhos, águas que davam na cintura, e por fim, um nível onde a gente era submerso, onde a gente é submerso na presença de Deus. Então, esses níveis, esses lugares, a gente pode denominar como estágios da presença de Deus, níveis da presença de Deus em nós. Amém? E eu quero que você entenda que o desejo do Senhor é que a gente saia do nível raso. Eu não sei como você chegou aqui, e eu já estou até adiantando um pouco daquilo que eu vou falar mais para frente, mas meu irmão, você precisa entender que Deus quer tirar você do nível raso. Esse questionamento que eu falei para você, que eu compartilhei no início da mensagem que eu fiz, é porque nós nos acostumamos com esse nível, com tudo aquilo que nós já experimentamos do Senhor, e aí a gente começa a viver numa religiosidade sem nem saber que a gente está se tornando religioso. A gente vem para a igreja, a gente vem por link, a gente é voluntário, a gente é líder, a gente faz parte de N coisas relacionadas ao Senhor, só que a gente se acostuma com esse nível e com tudo aquilo que nós já experimentamos do Senhor. Mas nessa noite eu estou aqui para te dizer que o lugar que você está hoje no Senhor, não importa se você já esteja lá nos lombos, lá na cintura,
Deus quer te tornar ainda mais profundo nele. Amém? E para a gente alcançar esse novo nível na presença de Deus, existem alguns pontos que eu entendi, que eu separei. Então, se você estiver anotando, para você ser mais profundo em Deus, você precisa, primeiro, entender o nível em que você está. Então, para a gente alcançar e almejar algo além daquilo que nós estamos, nós primeiro precisamos entender e reconhecer que nós estamos num nível raso. Amém? Como eu falei, existiam os 4 níveis. Se a gente for olhar tecnicamente, existiam 4 níveis. O nível dos arteiros, eu vou falar muito isso. Amém? Então não me ache chato. O nível dos arteiros, o nível dos joelhos, o nível da cintura, o nível submerso. Porém, na minha visão, não existe apenas esses 4 níveis. Além desses 4 níveis, existe um outro nível que eu identifiquei, que é o nível fora da água. Então, talvez você esteja aqui e de fato você esteja boiando naquilo que eu estou falando. Talvez você não esteja entendendo e pareça uma mensagem para quem já é crente, mas essa mensagem é uma mensagem para você também que talvez nunca tenha colocado seus pés na água. É uma noite que o Senhor quer te tirar desse nível que você nunca tenha experimentado. Ele quer que você o conheça. Amém? Então, é necessário avaliarem o nível em que nós nos encontramos. E a minha pergunta para você é, e não precisa me responder, amém? Em qual nível você está? Será que tudo aquilo que você já experimentou do Senhor alcançou apenas os seus arteiros? Será que tudo aquilo que você já experimentou do Senhor alcançou aí os seus joelhos? Será que os lombos, será que está bom até os lombos, até a cintura? Está bom, igreja? Não, por quê? Porque existe um nível mais profundo do Senhor, amém? Existe um nível em que nós não conseguimos mais passar andando, é necessário passar nadando, mergulhando no Senhor e sendo tomado por esse rio, amém? Então, primeiro, para você ser mais profundo, você primeiro precisa entender o nível que você está. Então, enquanto eu vou falando, vai se avaliando aí, se autoavaliando. Não julgue seu irmão. Não olha aí para o seu irmão e fala assim, qual que é o nível que você está? Não, é você, é a mensagem para você. Amém? Então, avalie o nível em que você está e reconheça que Deus quer te levar mais longe, mais profundo. Amém? Só que não adianta nós reconhecermos apenas o nível em que nós estamos. É necessário a gente entender, e aí é o meu segundo ponto, que para você ser mais profundo, você precisa entender o nível que Deus quer te levar. Amém? Então, primeiro ponto, nós precisamos entender o nível em que nós estamos. Segundo, nós precisamos entender o nível que Deus quer nos levar. E qual você acha que é o nível que Deus quer te levar? Mais profundo, amém? Então os irmãos misericordiosos aí que me ajudam, amém? Então Deus quer nos levar a um nível mais profundo. E é muito simples identificar isso. Nossa, Breno, como que você me afirma isso com tanta clareza? Irmão, se Deus quisesse que a gente parasse no nível dos lombos, Ele não teria descrito lá em Ezequiel que existe também o nível da submersão. Se Deus quisesse que a gente parasse apenas no nível dos joelhos, Ele não falaria que existe um nível da cintura. Amém? Então, existem estágios na nossa vida. Entenda bem que Deus quer te levar ao profundo, mas existem estações na nossa vida e a gente precisa permanecer buscando o Senhor e buscando esse nível mais profundo. Então, o desejo de Deus é nos levar a águas profundas. E eu creio que é uma temporada da gente, como eu falei, ir mais profundo no Senhor. Mas, se a gente avaliar todos esses níveis que eu falei, esses primeiros níveis, o nível dos arteiros, o nível dos... De novo, vamos fingir que a gente saiu. O nível dos arteiros, o nível dos... O nível dos... Cintura é mais bonito, né? Então vamos falar. O nível da... E o nível, submerso, tá? O nível
Aleluia, uma salva de palmas para vocês. Então, existe uma semelhança entre esses níveis. Qual que é entre esses primeiros níveis que a gente falou? Nesses primeiros 3 níveis, em todos eles, nós permanecemos com os pés no chão. Então, quando você está no nível do arteiro ali, do seu tornozelo, você está com o seu pé no chão. Quando você está com o nível no joelho, você ainda está com os pés no chão. Quando o nível está na cintura, você está quase, boiando ali e tal. Para quem gosta de água, aleluia, em nome de Jesus. Mas o único nível em que nós tiramos os pés é o nível submerso. E Breno, qual que é a grande questão disso? É porque quando nós estamos com os pés no chão, quem governa a nossa vida somos nós mesmos. E eu tenho um recado de Deus para te dar sobre a sua vida. Deus não quer que você se autogoverne. O desejo de Deus é que você alcance o nível em que você é levado e tomado pelo rio. Amém? O desejo do Senhor é que você seja levado a águas mais profundas e que o governo da sua vida seja dele. Amém? É Deus e é o Senhor que precisa controlar a sua vida. Então até aqui talvez você esteja controlando a si mesmo. E meu irmão, o desejo de Deus é que você não se controle. O desejo de Deus é que você seja levado a um nível tão profundo que quem vai comandar as suas escolhas não é você mais, é o Senhor. Amém? Então, quando nós entramos nesse nível mais profundo, quem te governa é o rio. Ele deseja receber o controle da sua vida. E uma vez o apóstolo ministrou isso na sua casa, aqui na nossa casa, e eu quero declarar para você mais uma vez: larga o controle, meu irmão. Deixa que o Senhor controle a sua vida. Deixe que Ele governe a sua vida. Afinal de contas, Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E se nós fomos criados por Ele, quem somos nós para achar que nós mesmos temos que tomar a decisão das nossas vidas? Então talvez você esteja aqui, você tenha chegado hoje aqui com um questionamento no Senhor, porque geralmente a gente questiona a Deus porque a gente quer fazer uma coisa, mas no fundo, a gente sabe que não é aquilo. E eu estou aqui com uma voz do Senhor para dizer: deixe que Deus faça tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Porque talvez hoje você olhe e você fale assim: ah não, é melhor que eu faça aquilo. E talvez humanamente seja isso hoje, mas Deus não nos chamou para viver o presente ou agora somente. O desejo de Deus é nos levar até a eternidade. E um outro ponto aqui, uma outra observação. No início, a profetisa começou orando e perguntando se existiam filhos aqui. E glória a Deus por isso. Existem muitos filhos aqui. Amém? Mas meu irmão, eu estou aqui para te dizer que Deus não quer que você seja apenas um filho de Deus. Eu não consegue entrar na minha mente que Ele quer que a gente seja apenas um filho de Deus. Deus, Ele quer que nós sejamos filhos íntimos e profundos do Senhor. Amém? Você está feliz, irmão? Então, você vai largar o controle essa noite? Ixi, está muito fraco. Você vai largar o controle essa noite? Amém, aleluia. E aí, um outro ponto, e meu Deus, estou sendo muito rápido, né? Vou tentar falar mais devagar aqui, já estou no último ponto. Além disso, além de você entender o nível em que você está, além de você entender o nível que Deus quer te levar, você também precisa entender que para ser mais profundo, você precisa correr e nadar. E aqui eu quero chamar a sua atenção porque quem nos leva a um próximo nível é o Espírito Santo. Não é você que se leva para esse próximo nível. Porém, nós precisamos cooperar com o Senhor. E aí, durante muito tempo, eu imaginava, eu acredito que você também tem esse pensamento, que tipo assim, nossa, beleza, estou indo para a igreja, estou tendo algumas experiências com o Senhor, glória a Deus por isso. Mas, tipo, eu achava que uma hora eu simplesmente ia acordar e
buf. Nossa, o Breno cheio do Espírito Santo, meu Deus, ele nem fala mais a língua dele, ele vai falar com o irmão já, eu achava que era assim, eu achava que eu ia acordar e, plau, estava diferente, transformado. E Deus, Ele pode fazer isso? Pode. Não sei se você já veio no culto, mas tem vezes que a gente vem no culto e a gente fala, meu Deus, mano, parece que o apóstolo estava comigo essa semana, conversando comigo, e agora ele está me expondo sem falar o meu nome, porque essa palavra é para mim, e aí você sai daqui mais transformado. Amém? Mas nós precisamos cooperar com o Senhor. A gente fala muito sobre fé, e talvez o que eu vou te falar aqui não é nada esplêndido ou nada tão novo para você. Mas, quando a gente fala de fé, uma fé sem obras, uma fé sem atitudes, ela não vale nada. E aí, até num dos estudos do Link, ele fala lá, acho que é o da porta lá, ele vai falar sobre a porta de Deus, a porta que é Jesus e tal. Meu irmão, uma pessoa que está a 50 quilômetros da porta e uma pessoa que está a 5 quilômetros da porta, ela não está dentro do lugar que é para ela estar. Ela não abre a porta. Então, você precisa caminhar e abrir a porta. Então, o desejo de Deus é sim nos levar a algo mais profundo nele. Só que se você esperar sem fazer nada, meu irmão, você vai ficar pastando aí, Jesus vai voltar e você vai ficar também. Ou talvez, que é um outro pensamento que eu tenho, quando você vai conversar com muitas pessoas sobre o Senhor, existe uma mentalidade de fato muito rasa sobre o que nós pensamos de Deus para nós. Que a gente acha que simplesmente eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus e eu vou ser salvo. E talvez você viva isso. Você venha para a igreja, você seja salvo e glória a Deus por isso. Mas o desejo de Deus não é que a gente seja apenas salvo, que já é um grande milagre. Amém? Espero que vocês estejam me entendendo. O desejo de Deus é que nós conheçamos Ele profundamente. E aí, fugindo um pouco desse texto, mas lá em Mateus 7, eu acho, Jesus está ali tá ensinando aos discípulos. E ele vai ter uma hora que ele fala assim, vai chegar naquele dia, e muitos vão falar assim, Senhor, Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei os enfermos, eu expulsei os demônios. E aí Jesus vai falar para eles o quê? Aparta-te de mim, porque eu não vos... Deus não está interessado, meu irmão, que você apenas pratique obras para Ele. Como eu falei, Deus não está interessado apenas que você venha para a igreja. O maior desejo de Deus é que você o conheça. E conhecer ao Senhor é infinito, é ilimitado. É por isso que os anjos no céu ficam cantando Santo, Santo, Santo ali 24 horas. Porque eles não têm mais o que dizer. Vai dizer o que diante do Senhor? Então, eu estou aqui para te encorajar a não só desejar ser salvo, mas a desejar conhecer profundamente o Senhor. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, amém. Quero ler com vocês um versículo de João 7. Então, se você puder abrir a sua Bíblia comigo. João 7. Aí, vai lá para o versículo 37. Se você encontrou, diga profundo. Se você não encontrou, diga raso. Aleluia, não tem ninguém raso aqui, amém? Amém, se você está raso, você vai sair daqui profundo, em nome de Jesus, amém? Então, João 7, a partir do verso 37, fala assim, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios
de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, nós precisamos crer no Senhor e crer que existe um nível mais profundo dele para nós. Porém, nós também precisamos agir. E quando a gente fala de agir, eu não sei você, mas inclusive eu falei isso na outra ministração. Às vezes quando o apóstolo está pregando, alguém está pregando, aí ele fala alguma coisa assim muito genérica, eu fico esperando. Tá, mas é a parte prática? Tem que falar, né? Eu vou ser bonzinho com vocês e vou falar a parte prática. Você quer agir diante do Senhor? Meu irmão, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ore ao teu pai que te vê em secreto e o teu pai vai te recompensar. Então, você quer conhecer o Senhor? Pare de achar que é na conferência Start de 2024 que tudo vai mudar na sua vida. Pare de acreditar que é no próximo encontro com Deus que tudo vai acontecer na sua vida. Isso são bênçãos, são eventos do Senhor? São. Não estou falando que isso não é de Deus, muito pelo contrário. Eu venho para a conferência e eu saio daqui transformado pelo Senhor. Mas a gente tem essa mania de achar que é o outro irmão que vai entregar uma palavra para nós. A gente tem essa mania de achar que no próximo culto Deus vai revelar algo totalmente avassalador que vai transformar a nossa vida. E eu posso te afirmar que as transformações que Deus gerou em mim, eu estou falando isso de maneira autônoma mesmo, as maiores transformações que Deus gerou em mim não foram apenas em um ajuntamento. No ajuntamento Deus ordena a bênção, mas eu posso te afirmar que as maiores bênçãos que Deus, as maiores transformações que Deus liberou sobre a minha vida, foi no momento em que eu fechei o meu quarto, fechei a minha porta, estava ali no meu quarto e eu busquei ao Senhor. Amém? Então agora você esteja se perguntando, meu Deus, estou aqui no culto, achei que ia ser hoje e vai ser hoje em nome de Jesus, mas essa mensagem não é uma mensagem para o dia de hoje. A gente está cansado na verdade, eu acho que quem sempre prega, e meu Deus, gente, quem prega igual o apóstolo, por exemplo, igual montar uma pregação semanalmente, a gente tem que louvar muito a vida desse cara, porque é difícil. Mas eu acho que, usando o exemplo do nosso apóstolo, que está aqui semanalmente pregando e ministrando a palavra, eu acho que às vezes ele deve se sentir cansado, nesse anseio que nós temos, de estar aí esperando que uma mensagem super salvadora transforme a nossa vida. Essas mensagens, ela pode sim transformar a nossa vida, elas podem mudar muitas coisas em nós, mas se nós não manifestarmos o desejo individual de buscar ao Senhor, se nós não praticarmos, nada vai mudar na nossa vida. E eu não poderia dizer, quem eu discipulo já ouviu muito isso, eu sou muito chato, a galera da Rede Black, do Link Vivos, do Link Hope, do Link Flash, enfim, dos links aí, mano, eu acho que eles me acham muito chato, porque eu sempre falo, meu irmão, disciplinas espirituais, não tem saída. Às vezes a gente quer um método super avassalador, né? Tipo assim, não, você ajoelha em 30 graus lá, você vai ficar ereto diante do Senhor, e aí nesse momento seu ouvido, não sei o que, você vai... Esquece tudo isso é balela. O que eu quero te falar nessa noite é que para que você saia daqui e durante as próximas semanas você comece a orar, a ler a Bíblia, a buscar o Senhor, porque eu acho engraçado. Muitas vezes a gente quer que Deus fale conosco e a gente não quer ler a Bíblia. A gente quer ouvir frases super motivacionais e a gente não quer ler a Bíblia. Meu irmão, você quer ouvir a palavra de Deus? Abra a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Por que a gente é tão nécio, para não usar outro termo, em querer ouvir a palavra de Deus e não abrir a nossa Bíblia? Se você quer ouvir a voz do Senhor, vá para o teu quarto, abra a tua Bíblia, e eu tenho certeza, eu te garanto que Ele vai falar contigo. E talvez a grande questão é que, não é que Deus não está falando, mas a gente está ouvindo tantas vozes que a gente não consegue ouvir a voz do nosso Deus. Então, pare de escutar tantas vozes afora. Pare de querer que o pregador tal, o ministro tal, ele entregue uma mensagem que seja avassaladora e transforme a tua vida. Isso pode acontecer? Pode, eu creio, eu espero que permaneça acontecendo. Mas o desejo de Deus não é tão raso como esse, gente.
O desejo de um Deus tão grande, não é possível que a gente se contente em apenas ouvir mensagens terceirizadas ou em estar aqui, não. Deus quer que você o conheça profundamente e você precisa manifestar o seu desejo. Então, dica prática do Brenão: ora, lê Bíblia, faz jejum. Meu irmão, não tem para onde correr. Se você acha isso chato, estou aqui para dizer que chato é você. Amém? Ler a Bíblia não é chato. Antes eu falava isso. Meu Deus, ler a Bíblia é muito chato. Quando eu comecei a ler, a entender sobre a palavra de Deus e realmente buscar, eu falei, meu Deus, eu que sou muito chato. Então quando alguém fala, gente, lê números, meu Deus, números é desesperador. Nunca vi tanto números na vida. Números, amém? Então, ler a Bíblia não é chato. Se você acha chato, você é chato. Pronto, desabafei. Amém? Se você acha, aleluia, aleluia. Se você acha chato orar, vou permanecer, irmão, vocês me deram abertura aqui. Se você acha chato orar, provavelmente é porque você não... Se você acha chato jejuar, é porque provavelmente você não... Porque quando você começar a fazer essas coisas, você vai entender que o Espírito Santo de Deus vai começar a te levar a um nível mais profundo na presença dEle. Irmão, não tem como nós resistirmos à presença de Deus. No início, vai ser chato ler a Bíblia. Não porque é chato, é porque você é chato. Amém? Mas, meu irmão, permaneça. Permaneça orando, permaneça buscando, permaneça buscando entender a palavra de Deus, porque uma hora você vai entender que, cara, Deus nos chamou para isso. Se você estava esperando que eu ia chegar aqui e trazer uma mensagem de, cara, para você ser mais profundo, você tem que sair pelas ruas e fazer isso e aquela parada toda radical. Isso são consequências do nosso amor íntimo pelo Senhor. Afinal de contas, como que a gente quer pregar de algo que a gente nem carrega? Como que a gente quer entregar para as pessoas algo que a gente nem tem? Então, se você quer receber o Senhor, vá para o teu quarto, ore ao teu Pai, busque Ele, meu irmão. A palavra de Deus fala que aquele que busca, encontra. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Então, entende que até nisso é do Senhor. Não espere que somente Deus faça as coisas por você, porque o nosso Deus é um Deus tão gentleman, que Ele é educado e Ele respeita a nossa decisão. Então você quer o Senhor, faça a sua parte. E aí, olha o Brenão sendo contraditório. Não ache que é porque você faz que Deus entrega. Não é, meu irmão. Não é. Não é por mérito. Nós não recebemos o Senhor porque nós merecemos. Nós não podemos ir com essa mentalidade de tipo assim, não, o Brenão falou lá no culto que quanto mais eu orar, mais eu vou receber ao Senhor. Não estou falando isso. Eu estou falando que isso são manifestações da nossa fé e do nosso desejo no Senhor. Mas no final das contas, tudo é graça, tudo é favor imerecido. Amém? E eu queria, já estou quase encerrando, mas eu queria dizer que se você beber água somente aos domingos, você vai morrer. E eu não estou falando dessa água aqui. Se você está caminhando com o Senhor e você acha que é vindo nos cultos somente aos domingos que você vai permanecer vivo, isso até pode te sustentar por um tempo, mas vai chegar uma hora que você vai morrer. Então, se você quer permanecer vivo diante do Senhor, você precisa beber água o quê? Todos os dias. Então, o que você vai fazer amanhã? Um desafio. Você vai para o seu quarto. Se você não tem esse hábito, cara, tira um tempo. Tira um tempo para buscar o Senhor. Não é possível que você não tenha tempo para isso. O apóstolo usa uma frase que eu gosto muito, que é: a gente não tem tempo para aquilo que não é prioridade. A gente encontra tempo para tantas outras coisas. Então, eu espero que essa mensagem trago a você que buscar ao Senhor de maneira mais profunda deve ser uma prioridade na nossa vida.
Agora que você entendeu que é uma prioridade, você então vai fazer o quê? Você vai para o teu quarto, você vai buscar o Senhor, e eu tenho certeza absoluta que Ele vai se revelar a você. Nós participamos na última semana de um período de oração. Meu irmão, é difícil acordar 5 horas da manhã para estar aqui às 5:30, ou para alguns que vêm até de mais longe. É difícil, mas não vale a pena, irmãos? Quem estava aqui, levanta a mão. Vale a pena ou não vale? Vale muito a pena. Por quê? Porque o Senhor se manifestou em nós. E sabe qual que é o melhor de tudo? Deus é um Deus tão generoso, que tipo assim, não foi essa semana que foi preparada somente para isso. Eu entendo que isso que Deus quer fazer no nosso meio, eu entendo não, o que Deus quer fazer no nosso meio está disponível todos os dias. Então, não seja inocente em acreditar que somente aqui no domingo, às 18 horas, Deus pode se manifestar a você. Deus pode se manifestar a você lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua escola, no link e aqui também. E aí, quando a gente se reúne, aí a coisa também acontece. Amém? Então, pare de beber água somente aos domingos. Beba água todos os dias. Senão, o que vai acontecer com você? Você vai? Beba água todos os dias. Amém? Busque ao Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Mas, além disso, agora é sério, agora eu estou finalizando. Mas, além disso, eu quero ler o final do versículo, o final daquilo que a gente estava lendo, a partir do verso 6, se você puder me acompanhar, me acompanhe. Diz assim: então ele me perguntou, você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando eu cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos 2 lados do rio. Então me disse, essas águas correm para a região leste, descem do vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do mar morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que este rio passar. Junto a ele se acharão pescadores. Desde Engedi até Englaim haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande, mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas 2 margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Queria finalizar explicando que parece ser um pouco complicado entender isso que a gente leu, mas para te ajudar, nessa visão, depois que Ezequiel foi levado pelo anjo até os níveis da água, o mesmo anjo levou ele à margem do mesmo rio, e ele começou a explicar que aquele rio, através daquele rio, haveria muitos frutos, haveria muitas árvores. E qual que é a grande questão? Esse rio mencionado é o Mar Morto. Esse rio que estava aqui, a água da onde esse rio correria e alcançaria o mar, era o Mar Morto. E o Mar Morto, ele tem uma grande característica: ele não tem vida. Uau, olha a aula aí de interpretação de texto. Mar Morto não tem vida. Isso eu estou falando da atualidade. O Mar Morto, não vou te explicar aqui geograficamente onde ele está, porque eu nem sei direito, mas eu sei que uma das características dele é que ele tem muito sal, e isso inibe de ter vida naquele lugar. E a mensagem de esperança que Deus estava entregando
para o povo através de Ezequiel é que nesse mesmo lugar onde tinha morte, haveria vida. E eu quero declarar nessa noite para você, que se o lugar que você está é um lugar de morte, esse rio vai passar por você e vai haver vida. Se o lugar onde você está é um lugar de depressão, de ansiedade, nós queremos dizer a você, eu e o meu amigo Espírito Santo, quero dizer a você que vai haver cura. Nesse lugar onde existe traumas, vai haver restauração, vai haver transformação. Meu irmão, eu não sei o estado em que você está, eu não sei a morte que você está carregando consigo, mas eu quero declarar que se esse rio passar por você, vai haver vida, em nome de Jesus, amém? Quero te convidar a ficar de pé.